Muito bem, então vamos iniciar, pessoal, essa aula e nós vamos começar falando sobre o Docker. Então vamos começar com esta apresentação. Aliás, antes disso, deixa eu passar para vocês aqui. E eu ainda não postei aqui na plataforma os materiais, mas eu vou estar postando aqui os materiais da aula de hoje, tá? Aliás, vamos deixar para depois eu coloco isso. Vamos falar sobre o Docker. Então, nesse nosso projeto, que eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com 3 aplicações. A API, front-end web e o front-end mobile. Essa é a ideia desse projeto. E para a gente poder trabalhar com a parte da API, nós vamos utilizar esse container que é o Docker. E para que ele vai servir para a gente? A gente vai servir, ele vai nos servir para nós instalarmos, por exemplo, o nosso banco de dados, Postgre, dentro dele. Então, nós vamos isolar essas aplicações do nosso ambiente operacional, do nosso sistema operacional, e nós vamos criar uma espécie de sistema operacional, onde vai ficar essas aplicações. Por exemplo, o Postgre, que é o nosso banco de dados relacional. O MongoDB é um outro tipo de banco de dados que essa aplicação também utiliza. Só que esse MongoDB não é um banco de dados relacional. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele é um modelo mais simples. Tá? Mas eu posso ter ambos dentro desse meu container, que é o Docker. E aí eu vou fazer acesso a esses bancos de dados por meio de uma porta, tá? Que a gente vai definir. Muito bem. Então, a ideia do Docker, eu tenho o próximo material, eu falo com mais detalhes, a parte de configuração. Mas ele nada mais é do que uma imagem que a gente vai criar dentro do nosso sistema. Então, a gente vai criar esse container e nós vamos criar uma imagem para cada uma dessas aplicações que a gente for utilizar. A gente vai ver isso com mais detalhes. Tá? E, a partir daí, a nossa aplicação passa a utilizar essas aplicações, como, por exemplo, o banco de dados, que é uma coisa assim vai ficar mais evidente para a gente, né, que a gente vai utilizar de imediato, por meio dele. Tá? Então, essa imagem aqui, ela configura mais ou menos a ideia de que a gente vai colocar dentro dele todas essas aplicações que a gente vai utilizar. Tá? Então, para a gente ser mais específico, a gente vai entrar nesse material aqui, onde eu falo sobre as configurações e a gente vai falar também a parte prática dele. Né? Vocês vão vê-lo funcionar. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como configurar o Docker, uma vez que na minha máquina ele já está configurado, mas nesse material aqui eu tenho todos os passos para que vocês possam configurá-lo. Tá? Agora, o detalhe que eu quero colocar para vocês é o seguinte: esse é mais um ingrediente tecnológico que eu estou oferecendo para vocês. E é digamos assim, uma tecnologia que o mercado está utilizando muito, essa parte de container. Agora, se não quiserem utilizá-lo, não tem problema. Tá? Você pode utilizar o banco de dados, instalar na sua máquina. Se você está trabalhando com Windows, pode instalar o Postgre na sua máquina Windows sem a necessidade de instalá-lo. Tá? Mas eu acho interessante esse ingrediente tecnológico, que é uma coisa que está sendo muito utilizada no mercado atualmente. Muito bem. Então, aqui eu faço uma apresentação do Docker, dizendo que ele é uma tecnologia de código aberto, utilizada para lançar aplicações por meio de containers, como eu disse para vocês. É relativamente uma tecnologia nova, tá? Mas como todo e qualquer software, ele sempre vem sofrendo, digamos assim, as suas evoluções. O Docker ele é muito popular. Se você entrar no Google e colocar Docker, você vai achar muita referência para ele.
existe já uma comunidade muito forte que o utiliza. Tá? Então, ele pode ser instalado sem qualquer problema, por exemplo, no Linux. Inclusive, nós iremos utilizar o Docker para a gente poder criar uma máquina virtual, para a gente poder instalar um Linux dentro dele. Vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Então, o objetivo principal, né, quer dizer, a ideia principal é a questão do empacotamento. A gente consegue empacotar uma aplicação, um conjunto de serviços dentro desses containers. Tá? Existe no mercado aí um conceito que está surgindo com muita força, que é o conceito de serviços, né? E softwares voltados para serviços. E isso envolve o Docker. O Docker está dentro desse contexto. Tá? Essa apresentação já mostrei para vocês. Sobre ele. Um container do Docker é um exemplo de aplicação que contém todas as bibliotecas e componentes necessários para uma aplicação funcionar. De um ponto de vista mais prático, um container é uma máquina virtual, como eu disse para vocês. É uma espécie de máquina virtual. Por exemplo, no meu Windows é como uma máquina virtual que eu vou instalar. Reduzida, que funciona independentemente de um sistema operacional, onde uma aplicação específica ou serviço é executado. Então, dentro desse container, vão ficar rodando lá as minhas aplicações. Um container Docker é gerado de uma imagem, que é o resultado da aplicação do serviço empacotado. Ele pode conter um sistema operacional inteiro ou aplicações pré-instaladas. A gente vai ver isso na prática. Dito isso, é a partir da imagem que o container vai começar a funcionar. A gente vai ver na prática daqui a pouco. Existem muitas imagens Docker que podemos usar no nosso trabalho diário. Também podemos criar nossas próprias imagens e expandir as possibilidades dessa aplicação. Tá? Então, esse aqui é o link, e eu digo para vocês que eu fiz uma nova instalação numa máquina minha, bem recente. Então, esses materiais aqui, essas capturas de tela que eu fiz são bem recentes. Tá? Então, você acessando esse link, você entra nessa página, e aí você vai entrar por meio desse ícone aqui, ó, Get Docker, para você fazer o download. Tá? E aí você faz o download, você vai jogar para dentro de uma pasta, igual eu fiz aqui, eu criei uma pasta instalar, Docker, coloquei lá dentro, e depois eu fiz a instalação. Executei como administrador, tá? Recomendo que vocês usem o Windows PowerShell, né, no caso de uma instalação para o Windows. Esse WSL2, né, vocês podem depois pesquisar com mais calma, mas ele é muito recomendado para esse tipo de configuração, tá? Uma utilização, esse tipo de tecnologia que a gente está utilizando. Eu já vou mostrar para vocês também como é que a gente faz para instalar isso aqui no Windows. Tá? Bom, e aí ele vai fazer a instalação. Quando você reinicia a máquina, automaticamente o Docker ele é executado. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês, aqui na minha máquina eu estou com o Docker já em execução. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí ele te pede para aceitar os termos, né, como de qualquer software e tal. Beleza. Então, por exemplo, ó, se você for no prompt, como é o meu caso aqui, então eu, por exemplo, eu vou chamar aqui o Windows PowerShell, vou utilizar por ele. PowerShell, vou executá-lo como administrador e vou fazer esses comandinhos aqui para vocês verem. Tá? Por exemplo, esse Docker -v. E olha, eu executei Docker -v, como vocês viram. Deixa eu fechar um pouquinho essa janela aqui. Está num tamanho assim legal. Tá bom. Então, você vê que é a versão, né, que eu instalei, está na minha máquina, está instalado. Docker -v, ele vai mostrar a versão do Docker instalado. E aí, eu tenho um linkzinho aqui para vocês instalarem esse subsistema do Windows para Linux.
que é o WSL. Tá? Então, é fundamental que vocês façam também a instalação desse WSL. Não vou entrar em detalhes, porque esse é um tema que envolve mais uma outra disciplina, né? Envolveria uma parte de redes, né? Sistemas operacionais. Eu não vou entrar nessas caras, porque a nossa parte de desenvolvimento, não vou perder muito tempo com isso, e esse não é o nosso objetivo. Depois, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, né? É só entrar na internet, tem muito material lá, para vocês conhecerem com mais detalhes, tá? E aí, executando esse comandinho aqui, ó, ele vai mostrar para vocês quais são, digamos assim, as distribuições Linux que estão disponíveis. E aí eu escolhi uma dessas aqui e fiz na minha máquina. Tá? Eu escolhi essa Ubuntu. Assim, só um rápido comentário sobre isso. Aqui no nosso curso, nós não trabalhamos com Linux, mas o Linux é um sistema operacional como o Windows, como o Macintosh, como o macOS, que é um outro sistema operacional. E o Linux, ele tem distribuições, diferentemente do Windows. O sistema operacional Windows é o Windows, e ponto final. Você tem as versões do Windows, né? Windows 11, Windows 10, Windows 7, né, que vocês conhecem. O Linux, ele possui um kernel e é disponibilizado gratuitamente para qualquer um. Se você, Lucas, quiser pegar e criar um Linux personalizado, ou então você, Sandra, sem problema nenhum, você pode baixar o kernel e você vai fazer uma adaptação nele, uma customização e criar uma distribuição, Lucas, uma distribuição Sandra. Certo? Assim como nós temos a distribuição Ubuntu. Essa distribuição Ubuntu ela é bem amigável. Tá? Eu a conheço, trabalho com Ubuntu, acho bem interessante. Exatamente essa distribuição que a gente utiliza. E aí, só para concluir essa ideia, a distribuição Ubuntu, ela, por sua vez, tem as suas versões. Então, você tem a versão 10, a versão 11, a versão 12, é como se fosse um Windows, certo? Então, cada um desses Linux que vocês estão vendo aqui, ó, Debian, OpenSUSE, cada um deles, eles têm as suas versões. Então, você vê aqui, ó, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, certo? Então, cada um deles tem as suas versões. Então, quando se você quiser trabalhar com Linux, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa, né? E verificar aquele que vai se adequar mais ao seu perfil. Então, um Linux assim, muito amigável, tem uma similaridade próxima ao Windows, é o Ubuntu, que é muito amigável. Se você começar a trabalhar com Linux e Ubuntu, você vai ver que não tem muita diferença. Ele tem aquele ambiente gráfico, aquelas janelas. Tá? Já outras distribuições, talvez você não tenha nem em português ainda. Mas, por outro lado, ela é muito forte em algumas coisas, como, por exemplo, para servir como aplicação de banco de dados, né? Ou um servidor de aplicações. Né? Às vezes, nas empresas, os servidores são todos Linux. Os clientes podem ser Windows. As máquinas clientes que acessam o servidor. Mas, normalmente, os servidores são Linux. O Linux é muito forte nessa parte. Tá? Bom, dito isso, você fazendo esse comando aqui, você baixa o Ubuntu. Tá? Então, ele vai... detalhe, ó, talvez seja necessário você atualizar o kernel do Linux executando o arquivo, esse arquivinho aqui, ó, como administrador. Eu posso compartilhar com vocês o que eu usei na minha máquina. Tá? Isso aqui é um instalador Windows, né? Ele faz uma atualização desse WSL, tá? Ele roda isso aqui, prontinho. Você já vai estar com ele todo configurado. Tá? Muito bem, então eu fiz aqui a instalação na minha máquina, essa figura aqui é com exatamente essa aqui, mostrando qual é a versão do nosso Docker. Como eu já mostrei para vocês, né, aqui, né? Poderia colocar version aqui também, ó. Traço version. Deixa eu limpar a tela. Aqui. Traço version. Tem o mesmo efeito de se usar apenas o V. Tá?
Mas eu vou seguir esse passo a passo aqui para vocês acompanharem e verem como é que funciona. Então, quando a gente digita esse docker help, ele mostra para a gente um helpzinho de todos os comandos possíveis de você utilizar com o Docker. Tem uma série de comandinhos aqui que você pode utilizar. Então, vamos lá, vamos em frente? Beleza. Então, agora, chegou a hora de a gente ir direto ao ponto, aquilo que a gente vai utilizar dentro da nossa aplicação. Tá? Então, uma vez que eu tenho o container instalado na minha máquina, aqui, ó, estou com o container instalado na minha máquina, o que eu vou fazer? E já estou, inclusive, com um sistema operacional já instalado na minha máquina, já estou com o Ubuntu instalado dentro dele, eu vou instalar o Postgres, que é esse banquinho de dados aqui, ó, Postgres. Tá? Então, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho e vou mostrar para vocês uma coisa, olha só. Eu aqui na minha máquina, deixa eu dar uma pausa aqui, nessa apresentação, olha só. Eu tenho aqui um softwarezinho cliente chamado Postbird. Esse Postbird, ele é um software que eu utilizo para acessar o Postgres. Tá? Bom, a experiência que vocês têm de banco de dados é que vocês já estudaram, não comigo especificamente, mas nós utilizamos o MySQL, né? É como se fosse um Workbench, que é um software que eu utilizo para poder acessar o meu banco de dados. Então, o Postgres é um banco de dados, assim como você tem o MySQL. O Postbird, esse software aqui, ó, ele é como se fosse um Workbench, tá? Que é um software que eu utilizo para poder acessar esse banco. Tá? Então, por exemplo, eu vou acessar aqui, ó, esse Postbird, só para já mostrar para vocês. Ah, não vou executar ainda não, porque eu ainda não disparei. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Eu ainda não executei o meu banco, tá? Eu não disparei o meu banco. O banco ainda não está aberto. Então, quer dizer, o processo do meu Postgres ainda não está aberto. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá? Bom, primeiro eu vou mostrar então a instalação. Você entra aqui, digita Docker lá no Google, chama o Google. Se você digitar lá Docker Postgres, ele vai aparecer esse linkzinho para vocês aqui, ó, Postgres Oficial Image, ou Image. Quer dizer, a imagem, lembra da ideia da imagem? Então ele fala para você, ó, tem uma imagem do Postgres disponível aqui. Lembra que o Docker trabalha com imagem? Eu acabei de falar com vocês naquela parte conceitual. Foi muito rápido, mas, né, a gente começa a rever aquilo que a gente falou inicialmente. Então, dentro do Docker, eu vou criar uma imagem para cada uma das aplicações que eu for utilizar lá dentro. Então, se eu quiser instalar o Postgres dentro desse nosso container Docker, eu tenho que procurar uma imagem dele. E aí, ele me oferece aqui, ó, uma imagem para o Postgres. Então, eu vou clicar, eu entro aqui, ele vai abrir para mim, e eu faço a instalação. Ele vai fazer um download, né, desse carinha, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu, lá dentro do meu Docker... não, desculpem. Aqui, o que eu vou fazer? Ele vai me dar uma alternativa para automaticamente fazer um download pelo meu container, pelo Docker. Então, o que vocês vão encontrar lá é esse comando aqui, o Docker pull Postgres. Quer dizer, eu estou fazendo um pull, eu vou puxar para minha máquina esse Docker. Tá? Vou puxar para minha máquina esse Docker. Então, eu venho lá no sistema, olha, coloco aqui, ó, Docker pull Postgres. Quando eu faço isso, olha só, eu já estou executando um comando Docker, tá vendo? Eu estou no meu sistema operacional, já estou executando um comando Docker, pull Postgres. Então, ele vai baixar para você. Ele já vai baixar automaticamente a última versão dele. Tá? Isso aqui lembra um softwarezinho, né, que eu ensinei para vocês há um tempo atrás aí, que é o Chocolate. Lembra do Chocolate? Que também é um gerenciador, onde você consegue baixar as coisas. Então, o que ele vai fazer? Ele baixa o Postgres, faz o download, bonitinho. E aí, o que ele vai fazer? Olha,
ele vai pegar lá a última imagem, esse latest, quer dizer, a última imagem, a última versão estável do banco. Muito bem. E aí, a gente vai utilizar essa imagem. Então, vamos lá. Para iniciar uma instância do Postgre, lá no PowerShell, a gente executa esse comando aqui, ó. Então, nesse momento aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando uma instância do meu banco de dados. Então, era como se eu fizesse no MySQL o seguinte, ó, eu estou criando uma instância do meu MySQL, e para eu acessar essa instância, eu vou utilizar o nome database, que eu chamei de database, dei um nome do database para essa imagem, e uma senha para eu poder utilizá-la. Eu criei uma senha chamada Docker. Eu coloco esse "-p" e a porta. Lembra da porta? Entendeu? Deixa eu voltar aquela imagem aqui para mostrar para vocês. Ó. Lembra dessa porta aqui? Ó? Lembra? Ó, você instalou o Postgre, tem que definir uma porta para ele, né? Então, eu digo qual é a porta. Essa é uma porta padrão, 5432. E o resto é receita de bolo, menos D-de Postgre. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele baixa a última versão lá dentro do meu container. Tá? Então, foi o que eu fiz. Ó. Eu executei essa linha de comando, ele criou essa imagem aqui, ó, lá no meu sistema. Beleza. A sequência de caracteres indica um ID, que é um identificador para aquele container que eu criei. Para verificar se o container está em execução, a gente vai executar esse comando aqui, ó, docker ps. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui no meu sistema e vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou executar esse comando aqui, ó, docker ps. Docker ps. Olha só. Ele não mostrou nada, eu não estou executando nenhum banco de dados. Foi por isso que eu não executei o postgre daquela hora, lembra? Por quê? Porque o banco de dados não está ainda em execução. Esse processo do banco não está em execução. Tá? Então, nesse caso aqui, esse comando aqui, ele já executou a instância, ele mostrou isso aqui. Tá? Só que eu vou, daqui a pouquinho, mostrar para vocês como é que eu vou executar aqui essa instância do banco de dados. Tá? Um parênteses aqui é o seguinte, quando você tem uma máquina servidora, esse banco de dados aqui não acontece como na minha máquina. Na minha máquina, você vê, eu não estou usando, não preciso iniciá-lo, né? Quer dizer, eu estou usando meu Windows, eu não quero mais um processo ativo, então eu deixo ele quietinho lá. Quando eu vou utilizar ele, que eu executo. Mas, assim, em termos reais, em termos práticos, esse é um software que fica aberto o tempo todo. Tá? 24 horas, numa empresa. Beleza, então aqui, ó, ele mostra que o container está em execução. Então, para mostrar todos os containers, mesmo os que não estão em execução, eu vou usar esse docker ps-a. Então, muita atenção aqui, olha, docker ps-a. Quando eu faço isso, o que ele faz? Ele mostra para mim o seguinte, olha, você tem aqui esse processo que foi executado, ele foi criado há 7 meses atrás, foi quando eu instalei, e tem 13 dias que eu não utilizo esse cara. Tá? Essa informação que ele está me passando. Mas ele me passou esses dados ali. Ele colocou qual é a imagem do meu container, ele colocou qual é o nome dele, que é database. Tá? Eu vou disparar daqui a pouquinho esse database. Tá? Legal. Então, olha só. Eu quero iniciar o meu container. Então, olha lá, vamos lá. Vou colocar docker start database. Olha só. Ó, nome, database. Então, eu vou executar esse comando aqui, ó. Docker start database. Então, vem aqui, ó. Pronto. Agora, esse processo já está em execução. Se eu repetir aquele comando, docker ps, olha, só o docker ps. Lembra que inicialmente ele não mostrou o processo de execução? Agora ele já está mostrando, ó, o database já está em execução. Certo? Então, agora, muita atenção, se eu vier aqui, ó, no Postbird e executar, o banco de dados já está em execução, concorda comigo? Então, agora eu já consigo acessar esse banco de dados que eu já criei lá dentro. Então, eu vou vir aqui, ó,
Estou executando o Postgre. Então, olha só, eu tenho um host, tá vendo? É o localhost, minha máquina local, a porta 5432, lembram? O usuário eu chamei de Postgre e a senha é Docker, que eu tinha mostrado para vocês. Eu criei um banco de dados lá chamado Build-Cellum. Então, se eu mandar conectar, olha, conecta. Ele já conectou. Eu, inclusive, já criei uma tabela aqui chamada usuário, com essa característica. E eu utilizei a minha aplicação para criar essa tabela. Eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que a gente faz isso? Qual é o conteúdo? Ó, eu já criei 3 registros lá dentro. Ó. Tudo bem, Oswaldo? Boa noite. É uma tabela de usuários, tá vendo? Eu já criei 3 usuários lá dentro. Certo? Então, eu posso utilizar esse programinha aqui para poder trabalhar com o banco. Se eu quiser usar SQL, vem aqui, ó, query, eu posso utilizar. Certo? Por exemplo, eu tenho a tabela aqui, ó. Vocês já estudaram banco de dados, né? Então, se eu quero executar, eu quero verificar quais são os registros da tabela user. Eu posso vir aqui no SQL, select, asterisco from users. Fiz isso, vou executar a query, já mostrou os dados aqui embaixo, tá vendo? Então, eu posso executar essa área de trabalhozinho aqui para poder definir as minhas queries. Certo? Então, entendeu, Sandra? É isso que eu estou mostrando para vocês. Agora, a gente vai passar... Então, esse banco de dados, ele já foi criado no meu container. Então, se vocês fizerem isso, o banco de dados está criado. Agora, esse esquema onde tem a tabela de usuário, eu ainda não criei. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, vamos lá, muita atenção agora, tá? A gente volta aqui no material. E vamos lá. Agora vamos continuar, olha só. Então, aqui eu mostro para vocês o Docker PS, para você ver os processos em execução. Vou repetir aqui, ó. Vou repetir aqui, ó, mostrar para vocês que o Docker PS mostra que eu tenho lá o meu database já em execução. Esse Docker Logs Postgre, ele mostra todos os logs do meu banco. Docker Logs Postgres. Logs Postgres. Deixa eu colocar aqui. Logs. Isso mesmo, eu coloquei errado aqui. Não é Postgre, é o nome do banco, né? Que eu criei, né? Tá vendo? Ele mostra tudo que eu já fiz com esse banco. Inclusive, deixa eu corrigir isso aqui no meu material, tá? Então, é Docker Logs Database, que é o nome da imagem, né? Tudo que eu fiz com aquela imagem, ele faz um log para mim. Então, aqui é Database. Então, olha só que interessante que eu vou mostrar agora para vocês. Muita atenção, Sandra, olha só. Poderíamos entrar no nosso container Postgres e executar o PSQL para fazermos algumas consultas ao BD. Opa, Oswaldo, está chegando aqui? Beleza, Oswaldo, vamos lá. Então, olha só que interessante, pessoal. Olha que legal. Poderíamos entrar no nosso container e executar PSQL. PSQL é um utilitário. Ele é tipo um workbench, só que ele é um softwarezinho de prompt, entendeu? Para poder acessar o banco. É como se vocês estudaram MySQL, não estudaram? Você se lembra que você tem que comentar naquela telinha preta do MySQL para poder fazer comando? Vocês chegaram a ver isso ou não? Ou vocês viram só a parte do workbench? Está no workbench? Tá, mas quando você instala o MySQL, você pode utilizar via prompt também, de comando. Tá? Aquela telinha preta. Bom, enfim, vocês vão ver aqui como é que a gente utiliza essa alternativa no caso do PSQL. Se a gente quiser fazer algumas consultas por meio de comandos. Então, após a imagem abaixo, com alguns comandos, será apresentada a funcionalidade de cada comando utilizado. Então, olha só que interessante, pessoal. Esse comandinho aqui, ó, docker exec-i-t database /bin/sh, o que ele faz?
ele nos permite entrar dentro do terminal do nosso container Postgre, que é uma nova distribuição Linux. Olha só que legal, cara. Eu vou entrar dentro dele, dentro desse cara aqui, utilizando esse comando aqui, ó. Então, agora, eu vou usar esse comando. Olha que interessante que vai acontecer agora. Tira aqui, ó. Deixa eu voltar. Ó. Vou executar esse comando aqui. Tá? Então, Enter. Se vocês nunca utilizaram Linux, vão passar a usar pela primeira vez. Eu aqui estou dentro do Linux. Ó. Esse aqui é um prompt. Estou dentro do Linux. Vou usar o comando ls, por exemplo. O comando ls é um comando do Linux. É um comando que lista, né, os arquivos que eu tenho e tal. Tá? Beleza. Então, ó, olha só. Eu caio aqui dentro. Ó. Então, eu vou fazer um SU Postgre. Com esse SU Postgre, eu vou entrar dentro do meu container. Aqui eu já estou dentro do Linux. Certo? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Oswaldo? Você que chegou agora, você vai acompanhando com a gente aí. Eu já estou dentro do Linux, dentro da minha máquina. Linux. Dentro do meu container que representa uma espécie de imagem virtual, máquina virtual. Agora eu vou entrar dentro do container, que é o Docker. Então eu faço SU, e volta aqui, ó. SU Postgres. Enter. Olha só. Fiz isso, eu já caí dentro do meu prompt do Postgres. Tá? Eu vou executar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Select version. Select version. Aqui. Version. Opa. SU Postgres. Select version. Não estou acessando aqui. Um minutinho, gente. SU Postgres. Aí aqui dentro. Sim. Tem que chamar o meu PSSQL, né? Eu não executei aqui o PSQL. Claro, tem que executar o PSQL para poder entrar dentro do meu utilitário. Então, PSQL. Enter. Agora sim. Agora eu entrei dentro do banco. Aqui é como se eu estivesse no prompt do Workbench. Tá? Quero verificar quais são os esquemas que eu tenho lá. Select, como eu tenho aqui, ó. Version. Ele está mostrando para mim qual é a versão que eu tenho, né, do meu banco que eu estou utilizando. Agora eu vou entrar dentro do banco mesmo. Aqui, ó. Eu já tenho esse banco criado. Lembram que eu falei para vocês que eu criei já o banco Build7? Então, quando eu coloco esse esquema aqui, ó, quando eu coloco esse /C Build7, que é o nome do meu banco, eu vou entrar dentro dele. Então, eu vou vir aqui, ó, /C, e vou colar o nome do esquema do banco que eu criei. Tá? Então, ele está dizendo para mim, ó, agora você está conectado ao banco Build7, como usuário Postgre. Lembra quando eu criei o banco? Deixa eu mostrar para vocês aqui atrás. Eu estou na página 9, né? Então, olha só. Aqui atrás, olha. Lembra quando eu executei esse comando aqui, o Docker Run, que eu mostrei para vocês? Eu criei o quê? Um banco chamado Database, e o meu usuário é o usuário Postgres. Tá? O meu usuário é Postgres. E a minha senha é Docker. Então, aqui,
O que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei aqui o meu banco, né? Do Cero. Aí ele disse, olha, você está conectado nesse esquema como usuário do seu banco, que eu chamei de Postgre. Certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, por exemplo, esse barra D aqui. Ó. Esse barra D vai me mostrar quais são as tabelas, tudo que eu tenho lá dentro. Esse contra barra D, olha só. O D contra barra D, ele mostrou, olha, você tem uma tabela chamada Users, você tem uma tabela chamada Sequelize Meta, que é o que eu vou mostrar para vocês. Esse User IDSec, que é um arquivo de sequências do Postgre. Tá? E esse contra barra Q e este a gente faz, ele nos permite sair do container. Então, aqui dentro, olha só, aqui dentro, olha, deixa eu ver se eu consigo fazer um select. Select asterisk from users. Mostrou para mim, ó. Quando eu fiz o select, eu vou fazer um select só no campo name e e-mail, tá? Então, select name, vírgula, e-mail, from users. Vou mostrar só esses dois campos. Olha lá, ele mostrou para mim, ó, name e user. Tá vendo? Então, eu posso brincar aqui com todos esses comandos SQL. Então, eu posso usar aqui, ó, via prompt, ou então eu posso utilizar aquela interface gráfica que eu mostrei para vocês, que é o Postgre. Tá vendo? Aqui o resultado é o mesmo. Ó. Se eu vier aqui, ó, select name, vírgula, e-mail, from user. Se eu fizer isso aqui, executar a query, ó, ele mostrou o mesmo resultado, tá vendo? Mesmo resultado aqui do prompt, ó. Que eu tenho aqui no prompt. Viram que bacana? É um negócio assim muito legal. E aí, onde eu comentei, acho que foi com a Sandra. Se você quiser fazer um backup de tudo que você tem que fazer, é só fazer um backup dessa minha instância do Docker. Já está tudo salvo lá dentro. Né? Então, eu acesso esse banco como se eu estivesse aqui na minha máquina Windows, mas na verdade ele está dentro do container. Entendeu a ideia? Muito, muito legal, muito interessante isso. Tá? Então, eu posso sair dele e tal. Aqui eu mostro como você instala esse cliente, né, para poder acessar, que é o Postgre. Você entrar lá no Google, é gratuito, tá, gente? Não paga nada, vocês viram, né? Só tem totalmente gratuito. Aliás, eu digo para vocês o seguinte, eu fiz questão de apresentar esse banco no curso, porque o Postgre é, digamos, a melhor alternativa gratuita para você trabalhar com bancos, com sistemas de, digamos, de médio, até mesmo grande porte. Você pode utilizar o Postgre, assim, com maior tranquilidade. É um banco que segura mesmo legal. Tá? Você pode trabalhar com milhares de registros ou até milhões de registros, que ele é um banquinho muito bom. Ele é muito legal. Tá? Então, aqui eu mostro como você instalar, como você faz para instalar o Postgre, né? O Postgre, só lembrando que esse softwarezinho aqui, ó, ele é um cliente que você utiliza, né? Um software cliente que utiliza para você acessar um banco de dados, como se fosse um workbench. Né? Então, aqui você baixa ele. E aí eu mostro passo a passo como é que a gente faz. Olha, como é que eu criei esse banco de dados PureCell? Eu fiz o seguinte, ó. Eu entrei no Postgre, depois que eu instalei, eu faço essa conexão, né? Porque aqui, quando eu acesso o meu banco. Tá? Uma coisa é você acessar o seu banco de dados. Né? Outra coisa é você criar tabelas, né? Tudo mais. Então, as minhas credenciais são essas, que são exatamente aquelas que eu mostrei para vocês quando nós criamos, né? O usuário Postgre, aqui a senha Docker, que eu já mostrei para vocês. Tá? E aí a minha imagem é o database. Legal. Então, informo esses dados, posso testar a conexão, eu posso conectar direto, já coloquei aqui a minha senha Docker, recomendo que vocês façam o mesmo. Vendo?
Ele vai conectar com sucesso. Legal. Aí eu venho aqui e vou criar o meu esquema. Porque, por enquanto, o meu banco está totalmente vazio. Agora sim, agora eu vou criar um database. O meu esquema está vazio. Aquele meu usuário está sem banco de dados nenhum. Agora eu vou criar um banco, que é onde eu vou criar o Birusalem, que é o banco do meu projeto, da minha aplicação. Aí eu venho aqui, ó, Create Database. Eu vou informar. Aí quando eu clico aqui, ó, vem no menu Database, clico em Create, posso mostrar isso aqui para vocês, ó. Esse aqui é o software, né? Ó, database, eu posso entrar em Create Database, ele vai me permitir criar um outro banco. Eu não vou criar outro, tá? Porque eu já criei, tá? Mas aí, o que ele faz? Ele abre essa janelinha, aí você digita Birusalem, vai embora. Para garantirmos que a nossa base de dados será iniciada quando... Opa! Aqui eu só criei um banco, né? Criei o banco. Por quê, gente? Nós criamos, Sandra, esse banco de dados, as tabelas nós vamos criar pela nossa aplicação. Tá? A gente não está fazendo uma API, back-end, eu vou criar lá na aplicação essa tabela, vou mostrar para vocês. Que é exatamente, não sei se vai dar tempo hoje, acho que vai dar sim, para eu mostrar essa parte em que a gente vai criar essa tabela de dentro da nossa aplicação. Bom, então, até a criação do banco, ok. E isso aqui que eu mostro para vocês é o seguinte, olha. Você reinicia a máquina, igual eu fiz, desliguei minha máquina. Beleza. Olha, eu posso parar o meu banco, o processo do meu banco, para poder desligar a máquina, ou simplesmente desligar minha máquina. Automaticamente ele já vai fechar. Só que quando eu for ligar minha máquina de novo, eu tenho que reiniciar, né? E aí que eu vou fazer um start. Então, olha, como que se estivéssemos reiniciado a nossa máquina. Então, ó, fiz um Docker stop, eu parei o banco. Se eu executar o Docker PS, claro, não vai ter mais nada sendo executado, né? Como está aqui, ó, parei. Tá? Se eu quiser executar novamente, Docker start database. Então, se vocês quiserem, como eu estou mostrando aqui, não tem erro, está tudo documentado, né? O passo a passo. Então, se vocês quiserem fazer na máquina de vocês isso, não tem problema nenhum. Eu, aqui no nosso laboratório, em algumas máquinas aí já tem isso instalado, eu tenho que dar uma verificada. Tá? Mas a gente pode rever isso, para ver se está ou não instalado. Se não tiver, só instalar, tranquilo. É onde eu expliquei para vocês aquela questão do Deep Freezer, né? A gente teria muitos problemas se tivesse com o Deep Freezer aqui. Né? Imagina, em cada máquina a gente tem uma instância dessa. Né? Legal. Faça Docker PS e veja tudo que está executado. Né? O Docker PS mostra que está em execução, o Docker Logs, para verificar tudo que já foi feito com o banco. Então, aqui, ó, eu fiz um resumo final. Essa página aqui, olha, essa página... Oi, Denise? A gente abriu a janela. Acho que não precisa, né? Tá bom. Legal, obrigado. Então, olha só, gente. Então, olha só, o Oswaldo, Sandra e Lucas. O que eu fiz aqui na parte final? Depois de todo esse material que eu cataloguei para vocês, eu criei um resumo de tudo que você pode fazer com o Docker. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu baixei o Docker, eu verifiquei a instalação, mostrei onde é que estão os repositórios da imagem, como você instala, o comando que você executou para criar lá o nosso esquema do banco de dados. Tá? Numa das máquinas que eu utilizei, eu tive um problema com relação à porta, configuração de porta. Eu tive que criar uma 5433, é uma alternativa, mas nessa segunda máquina que eu fiz, eu já não tive esse problema. Estou usando a 5432. Tá? E aqui eu mostro como executar a aplicação, tudo aquilo que eu mostrei inicialmente, eu faço uma recapitulação final aqui. Ó. Tá? Inclusive, olha, onde é que você baixa o Postbird. Tá? No Mac ele tem uma versão diferente, né? Esse postigo aqui.
não é o caso, não é o nosso caso, né? Como é que eu crio o meu banco, o esquema do banco, é isso. Como é que eu executo os processos, tá? Então, gente, são 17 páginas com tudo o que você precisa para poder utilizar o Docker. Tá legal? Vamos fazer o seguinte, já vamos engrenar aqui na próxima etapa da nossa aula, que vai dar tempo da gente mostrar mais um assunto. E aí, no final, a gente dá uma pausa na gravação e eu mostro para vocês a turma meio barulhenta, né? Essa turma lá de fora, né? Pode fechar a porta, pessoal? Ficar só com aquele ventinho ali, porque com essa porta aqui aberta tá difícil, tá? Bom, então agora, o que a gente vai fazer? Nessa nossa segunda parte, eu já vou mostrar o Sequelize. Muito bem. Se vocês tiverem dúvida aí, vão anotando aí e tal, que daqui a pouco eu vou abrir um espaço para vocês. Mas olha só, então entendam bem o seguinte. Na aula passada, nós criamos um projeto. Nós criamos esse projeto aqui. Vocês se lembram? Nós configuramos o AppJS, que é o projeto principal, definimos aqui uma rota e definimos aqui o nosso servidor. Tá? Isso vocês se lembram, né? Legal. Agora, eu vou apresentar para vocês o Sequelize. O que é o Sequelize? O Sequelize é um ORM, Object Relational Mapping. Ele vai servir como um software que vai nos permitir mapear todas as tabelas do banco de dados que a gente for utilizar. Fazendo uma analogia com o que a gente viu na parte do Java, seria como Hibernate, que eu mostrei para vocês. Esse é o ORM que a gente vai utilizar nessa tecnologia. Então, para vocês verem que toda tecnologia, coisas são muito similares, né? Então, esse Sequelize vai ser o ORM que a gente vai utilizar para a gente poder acessar esse banco de dados que nós criamos agora, de dentro da nossa aplicação. Tá? Então, olha, o que ele faz? O mapeamento dos objetos como entidades no nosso banco de dados. Então, no contexto dos bancos de dados, existem os conceitos de entidade, tabelas, atributos, não é isso? Fazendo aqui uma analogia com o que vocês acabaram de ver. Lá naquele banco de dados que eu criei, né, que foi o banco de dados Pure-Cellum, né, nós criamos lá uma entidade que representa uma tabela chamada users. Aqui, ó. Tabela de usuários, tabela users. Ó, eu estou com o prompt aqui aberto ainda, ó. Tabela users. Tá? E essa tabela users, ela é uma tabela que foi criada, representa uma entidade, porque ele tem um ID, né, tem um atributo identificador. Ela foi criada dentro daquele nosso banco de dados Pure-Cellum, que eu mostrei para vocês que lá no Postboard eu criei o banco. Né? Legal. Então, como no contexto de aplicação existem os conceitos de objetos, atributos e propriedades, e métodos e funções. O papel do ORM é o mapeamento de um objeto, criando uma tabela no BD. E os atributos são mapeados como referência aos campos do banco de dados. Além disso, o Sequelize auxilia nas consultas ao BD. Ao invés de usar SQL nativo, a gente utiliza o quê? A gente utiliza métodos para a gente poder criar registros, alterar registros. Aquele CRUD, por exemplo, que nós fizemos naqueles exercícios iniciais, a gente fez um CRUD trabalhando com um vetor, né? Só que aqui eu vou trabalhar com um banco mesmo, com tabela de banco de dados. Tá? Então, por exemplo, eu criei uma tabela users, eu posso ter uma tabela chamada products, produtos, uma tabela chamada products item, ou item, quer dizer, os itens dos produtos. Tá?
Lá no JavaScript, que eu estou trabalhando com JavaScript, a gente vai criar uma classe chamada users para poder representar a minha tabela de users. Então, na minha aplicação, eu não vou acessar a tabela users, eu vou acessar a classe users, certo? Cada registro da minha tabela de usuários vai ser um objeto dentro dessa minha classe. Entenderam a ideia? Então, vocês vejam que tudo aquilo que vocês aprenderam conceitualmente lá no Java, que a gente criou naquela aplicação Java, a gente está usando aqui. É só uma tecnologia diferente. E olhem só, olha só. Eu aqui, ó, se eu quisesse criar um registro usando o SQL, e vocês estudaram SQL, né? Eu faria isso aqui, ó. Insert into user, quer dizer, insira dentro da tabela users valores para os campos name e e-mail. Então, coloquei aqui, ó, vou colocar, eu quero inserir o usuário Rubens, o e-mail tal. Tá? Se eu quisesse fazer um select asterisco from users, iria mostrar para mim todos os usuários. Se eu quisesse mostrar só o Rubens, eu poderia selecionar esse e-mail aqui, ó. Tá? Limite 1 para ele mostrar só um registro. Eu mostrei para vocês isso aqui, né? Eu poderia usar esse SQL aqui, ó. Poderia colocar isso aqui. Pegar isso aqui, vamos colocar aqui, ó. Ele não aceitou aqui. Deixa eu repetir esse comando. Acho que ele não aceitou essa aspas. Select. Vamos colocar aqui. E-mail from users. Mostrando lá que eu tenho esse, eu tenho esse e-mail, rubens.guimarães@wall, né? Então, vou colocar aqui, ó. Select. E aí, Lohan? Mail from where e-mail igual, vou colocar uma aspas simples aqui, que eu acho que o problema é esse. rubens.guimarães@wall.com.br. Fechei aspas simples, ponto e vírgula. Olha, ele mostrou, tá vendo? Mostrou meu e-mail. Se eu quiser mostrar agora, igual tá aqui, ó. Igual tá aqui, ó. Select, no lugar do e-mail, vou colocar asterisco. Vai mostrar tudo. Todos os campos cujo e-mail é do Rubens. Ele trouxe, sei lá, trouxe todos, o ID, o nome, o meu e-mail, o password hash, que vocês vão ver o que é isso, o provider, são os campos que eu criei para essa tabela. Tá? Ok. Agora, olha só. Lá na minha aplicação, atenção, Vinícius, eu não vou utilizar isso aqui. Ó. Se eu quiser inserir um registro, eu não vou usar insert. Se eu quiser pesquisar uma tabela, eu não vou usar o select. Eu vou usar o quê? Eu vou utilizar os métodos da classe. Então, eu vou criar uma classe user. Se eu quiser criar um registro, eu vou colocar user.create. E vou colocar entre parênteses o meu objeto. Olha só, aqui eu vou tratar o cara como um objeto, tá vendo? Lembra da ideia do objeto, que eu tenho propriedade e valor? Qual é o campo? Name, o valor Rubens. Propriedade e-mail, valor, o e-mail do Rubens. Pegou a ideia? Eu trabalho com o quê? Com métodos. Eu não utilizo esse SQL. Certo? Isso para criar. Se eu quiser pesquisar, eu não vou fazer select. Ele me oferece essa classe user, ela me oferece um método chamado find one. Pesquisa, digamos, um único registro, né? Onde, lembra do where, do SQL? Where, e-mail igual a guimarães.rubens@gmail.com. Isso aqui eu vou fazer dentro da aplicação, isso que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. Então, por exemplo, esse meu banco aqui, ó, ele já tem esses 3 registros. Para eu criar um quarto aqui, eu não vou utilizar o MySQL, ou melhor, não vou utilizar o Postgres, eu vou usar a minha aplicação, vou mostrar para vocês. Eu vou criar um quarto registro lá, dentro da aplicação, utilizando isso aqui, ó, user create. E vou mostrar para vocês como é que eu pesquiso usando o user find one. Tá certo? Então, agora, de fato, a gente vai começar a usar banco de dados dentro das nossas aplicações. Certo? Legal. Bom, o que é o Sequelize?
O Sequelize é a biblioteca que me oferece esses recursos, que me permite definir uma classe, ele tem todos esses métodos, entenderam? Então, esses métodos create, find one, de onde que vem isso? Do Sequelize. É como se o cara criasse um programa e dissesse para mim assim, você pode usar esses métodos, tá certo? Lembra, Vinícius, quando a gente aprendeu aquela ideia de você criar uma classe, criar os métodos? O cara que criou uma classe, ele criou um programa, digamos, chamado Sequelize. Me permite criar uma classe onde eu posso digitar todos esses métodos, o método create, o método find one, né? Orientação a objeto. Tá? E a primeira parte que a gente vê são essas migrations. O que é uma migration? Migration de migração, né? Migração seria o seguinte: eu utilizo esse processo para eu poder criar as minhas tabelas. Esse é o processo de criação de tabelas. Ele serve como um controle de versões. Bom, vamos fazer uma analogia com o que a gente viu em Java? Lembra do Flyway? O Flyway eu mostrei para vocês, que era como a gente utilizava para poder criar as tabelas lá no MySQL, dentro da nossa aplicação em Java. Aqui eu tenho o Sequelize. Ele faz esse papel também, tá? Onde eu vou criar as minhas migrations. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma criação de uma tabela. Vou mostrar para vocês agora dentro da aplicação. Olha só. Aqui, só que não é essa versão. É a versão da aula 6, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, é da aula 8. Mas eu vou dar eu vou avançar, eu vou abrir esse material da aula 8. Tá? Aliás, eu vou abrir a aplicação aqui da aula 8. Eu separei uma aplicação para cada. Vou fechar essa aqui, tá? Essa aqui é aquela básica. E vou entrar nessa pasta. Vou abrir o projeto. Code. Entrei na pasta, code. Vou abrir essa versão da aplicação. Entrei aqui dentro. Tá? Então, olha só. Muita atenção agora, tá? Olha só. Nesse material aqui, eu estou mostrando para vocês o seguinte: eu quero criar uma tabela de usuários lá naquele meu banco de dados. O que eu faço para poder criar esse esquema aqui, esse esqueminha aqui? O restante aqui eu acho que é só manual, é só parte conceitual, mas a gente vai focar nisso aqui agora, nessa parte aqui. Como é que eu faço para criar essa tabela? Eu tenho um material específico para isso, mas eu já quero adiantar. Tá? A nossa aplicação, até então, ela tinha isso aqui, app. Não é isso, Sandra? Que é a definição da minha aplicação, está vendo? Uma classe app, né, da minha aplicação. Eu tinha, ou melhor, eu tenho, né, na verdade, as minhas rotas, que a gente só tem a rota barra, por exemplo, né? Que é fazer aquele hello for eternal, lembra? E eu tenho aqui o meu servidor, lembra? E roda na porta 3333. Eu vou lá no navegador e coloco localhost 2.3333. Ele vai chamar, né? Se eu colocar a rota barra, ele vai imprimir o hello for test, tudo bem? Só que, agora, o que eu faço aqui? Eu criei a configuração de um database. Olha aqui. Eu coloquei aqui, essa minha aplicação, ela vai ler esse banco de dados. Lembram disso? Olha, Postgre é o dialeto do meu banco. Hostname é o nome do meu servidor. Qual que é a porta que ele roda? 5432. Lembra aquele material que eu passei para vocês, do Docker? Ele não roda na porta 5432? Deixa eu mostrar aquela telinha aqui do Postgre. Lembram? As credenciais de acesso ao banco? Porta 5432. Qual é o username? Postgres. Qual é a senha? Docker. Qual é o nome do banco? Database que eu estou... Porque aqui eu estava criando o banco, né? Mas o banco que eu criei é o Jerusalem. Lembra aqui,
Cria o banco Jerusalem, certo? E aqui eu defini algumas configuraçõezinhas, tá? Esse timestamp, underscore, se eu quiser usar aquele símbolo, né, de underscore para os meus campos e tal. Tá? Mas o que importa para a gente é isso aqui, ó. Eu defini as credenciais para poder acessar o banco. E defini uma migration. Olha aqui, ó. Olha a migration. Essa migration aqui, ela funciona da seguinte maneira. Vamos voltar aqui para o material, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu apresento a definição, olha. Deixa eu ver aqui o horário, tudo bem. Ó, utilizamos as migrations para realizar as alterações na estrutura de uma base de dados, tais como criação de tabelas, remoção de campos, entre outros. O Luan está chegando. As migrations funcionam como um controle de versão. Podemos fazer um rollback, se quiser desfazer, né, as alterações, por exemplo. Os Sequelize registram no banco de dados um registro de versão para cada migration executada. Vou mostrar para vocês. Cada arquivo contém instruções para criação, alteração ou remoção de tabelas. Mantém a base atualizada entre todos os desenvolvedores do time. Isso aqui é uma vantagem dela, né? Cada arquivo é uma migration e sua ordenação ocorre por data. Beleza. Então, aqui, eu criei uma migration, que foi essa que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Então, olha só. Observe que temos o app, ou app. Vou mostrar aqui, ó. Tem um app. Ó, Module Exports, eu começo com o app. Então, eu tenho o app e tenho o down. Quer dizer, tipo assim, ó. Esse app seria, tipo, não é o levantar, é executar, né? Ou então um down, desfazer. Então, esse app, o que ele faz? Serve para executar a migration. E o down serve para executar um rollback, para desfazer. No app, será criada a tabela por meio do create table. Olha aqui, ó. Create table. E caso haja um rollback, será executado um drop table, que apagará a tabela. Ou seja, se houver algum problema no app, ele vai executar o DAO. O que o DAO faz? Drop table. Bom, vocês se lembram, quando vocês estudaram um banco de dados, o comando create table, não lembram? Para criar uma tabela, certo? E para apagar uma tabela, vocês se lembram que vocês têm o drop table? Então, ou eu crio, ou eu apago. Então, aqui, olha, nessa aplicação, olha só que interessante, gente, ó. Eu faço assim, ó. App. Create table. Esse query interface, ele representa a interface do meu Sequelize, ou seja, representa aquela instância do banco que eu estou utilizando. Ou seja, ele está dizendo para mim o seguinte, olha, eu vou trabalhar com aquele Jerusalem, tá? E ele vai criar uma tabela lá dentro chamada users. E aqui eu coloco todas as características da minha tabela. Eu vou ter um campo chamado ID, vou ter um campo chamado name, tá vendo, Sandra? Vou ter um campo chamado e-mail. Quais são as características, por exemplo, do ID? Ele tem o tipo integer, ele não permite valores nulos, allow null, permite nulo? Não. É um conceito de banco de dados, né? Um atributo identificador não pode ser nulo, concorda comigo? Mas eu tenho que dizer isso para ele, tá? Esse ID vai ser auto-incrementável, quer dizer, quando eu criar o primeiro, Sandra, vai ser 1. Quando eu criar o próximo cliente lá dentro, vai ser 2. E o próximo vai ser 3. Ele vai controlar isso para mim, certo? E ele vai ser uma primary key. O que é isso? Chave primária. Um atributo identificador, tudo bem? Lembra dos conceitos de banco de dados? E o campo name, que é um outro campo. Qual é o tipo? String, é o nome, né? Rubens, por exemplo. Rubens dos Santos Guimarães. Allow null, permite null. Sim ou não? Não, também não. Eu não vou permitir que entre um nome nulo, né? Lá dentro.
Só isso, só definir essas duas características para ele. Agora, e-mail, mesma coisa, tá vendo? String, também não permite nulo. Só que o e-mail aqui eu coloquei esse unique igual a true. Vocês sabem o que significa essa característica de unique? Lembra, Lucas? Lembra, Sandra? Lembra, Oswaldo e Vinícius? Lembra, Lohan? Unique? Lembra, Lucas? Exatamente. O campo, ele não é uma chave estrangeira, no entanto, ele não permite que existam registros iguais. Ou seja, isso aqui é uma chave, dentro do conceito de banco de dados, qual é o nome dessa chave? Chave? Não. Não, tudo bem. Pode ser também, o Vinícius. O Vinícius falou? Pode ser, mas tem um outro nome. É uma chave candidata. Ela é uma candidata primária. Tem as mesmas características. Só que eu não a defini como primária. Entendeu? Mas eu não permito, Sandra, que no meu banco de dados entrem duas pessoas com o mesmo e-mail. Ok? Então, essas restrições eu faço tudo aqui, ó, na definição da estrutura. Porque depois o próprio banco de... Eu não preciso nem implementar isso no meu programa, o próprio banco de dados não permite que essas inconsistências aconteçam. Tá? Isso aqui a gente chama de restrição de integridade. Certo? Então, recapitulando aí os conceitos de banco de dados. Como diz o outro, Sandra, já fui bom nisso, Sandra. Ó, eu tenho um outro campo chamado password hash, que vocês vão entender o que é isso. Esse provider aqui é tipo assim, é um campo que diz o seguinte, ó, é um campo booleano, tá vendo? Que ele vai ser sim ou não. Esse provider é se aquele usuário vai ser um prestador de serviço ou não. Por exemplo, bem, meninos, por exemplo, o Lucas, você é o dono do salão, é o cara que faz o serviço. Você é o quê? Você é um prestador de serviço. Já o Vinícius é o cara que vai lá no seu salão, ele não é um prestador de serviço, ele é um cliente seu. Entendeu, Sandra? Tá? Então, esse provider, se for sim, esse for o seu caso. Como é que é? Tudo bem. Ô, Sandra, eu estou achando que o ministro precisa mudar os conceitos dele, não? Tá vendo? Outro dia, Sandra, eu fiz uma postagem. Eu fiz uma postagem lá na minha rede social, assim, eu tirei uma foto lá no salão, falei assim, quem disse que homem não frequenta salão? Vinícius, você tem que rever os seus conceitos, Vinícius, mas tudo bem, vamos lá. Então, olha só, eu tenho um campo aqui chamado create at, significa o dia que foi criado aquele registro, ó, tá vendo? É do tipo date, tá vendo? Update at significa que dia que foi alterado. Então, por exemplo, Lucas, você alterou seu e-mail, você vem e altera esse campo aqui, ó, update atualizou naquele dia. Tá certo? É assim que a gente cria uma estrutura, Sandra, na nossa tabela. Tá? Só que isso vai ser assunto para a próxima aula, que eu vou mostrar para vocês como fazer isso, como criar, como inserir registro. Certo? Então, a nossa API, agora, lembra aquela ideia do CRUD? A gente vai fazer um CRUD. Só que agora não mais com um vetor, agora com um banco de dados. Ok, pessoal? Muito bem, então eu vou parar por aqui e vou abrir aí agora um espaço para a gente poder tirar as dúvidas, fazer perguntas, tá bom? Para não esticar mais esse vídeo, eu vou parar por aqui, tá bom? Ok, beleza então, pessoal.